Bom dia, bom dia! Estamos aqui entrando no ar com o programa Café com Autoconhecimento. Eu sou Luciana Salvador, apresento o programa todos os sábados, das 10 às 11 da manhã. Hoje estamos aqui com mais um programa. Nesse sábado aqui ensolarado, um calor assim, né, gente? De louco, mas vamos aqui seguindo o nosso programa e eu quero te convidar a nos acompanhar. Estamos aqui pelo Dial 87,9, pelo Facebook da Rádio Valinhos e também pelo YouTube da Rádio Valinhos. O programa é transmitido, né, através desses canais, e se você quiser interagir aqui com a gente, mandar seus comentários, suas perguntas, seus pitacos, sugestão de tema, a gente está aqui para conversar com você durante essa horinha e bater esse papo. Hoje eu estou aqui com o meu convidado, Roberto Lucena, que é formado em Direito, empresário e psicanalista clínico. Bom dia, Roberto, tudo bem? Como você está? Bom dia, Luciana, como vai? Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Muito prazer em recebê-lo aqui, Roberto. É um enorme prazer, né, te conhecer e recebê-lo aqui. O Roberto é a primeira vez que está aqui no nosso programa, então uma satisfação imensa em tê-lo aqui com a gente hoje. Luciana, o prazer é todo meu. Muito obrigado. Me sinto muito honrado de ter sido convidado por você, tá? E estou aqui para conversar, fazer essa live, fazer esse bate-papo com vocês, com os ouvintes e a todos aqueles que nos assistem. Que bom, porque o bate-papo de hoje é um papo muito profundo, como a maioria dos assuntos que a gente aborda aqui. O programa Café com Autoconhecimento está sempre trazendo um terapeuta, espiritualista, pessoas do desenvolvimento humano, para falar aqui sobre autoconhecimento, que é o nosso foco, né? Abordando esse assunto de hoje, eu acho que traz uma clareza maior, né, em relação à própria informação, porque conhecimento é informação quando eu aprendo, né, Roberto? Sim, com certeza. Quanto mais conhecimento, aliás, a terapia, né, que a terapia é a solução, vou dizer, o resultado dela é através do autoconhecimento, entendeu? Não tem outro caminho a não ser isso. É informação, né, Roberto? A gente precisa Total, de informação. Quanto mais conhecimento tivermos, melhor seremos uma pessoa, melhor seremos um ser humano, entendeu? Perante a sociedade, perante a nós mesmos e a família, que é o mais importante. Sim. E hoje o tema de hoje, né, é as raízes do sofrimento. E eu acredito que uma delas é a ignorância, Roberto. A Exatamente. ignorância, ela traz para a gente, né, esse sofrimento também. Uma delas. É claro que o assunto é bem amplo, como a gente conversou aqui, né? Não dá para falar, né, sobre muitas questões, mas uma delas é a ignorância, acredito eu. Bom, a palavra já diz, ignorância é falta de conhecimento, né? Então, quer dizer, mas falando das raízes do sofrimento, quer dizer, é bem vasto isso, como a gente estava até conversando antes, né? Porque a origem nunca é uma só, tá? Desse do sofrimento, né? Mas por que as pessoas sofrem tanto hoje, né? No meu entender, as pessoas hoje, Luciana, estão terceirizando a felicidade, entendeu? Ou através de uma outra pessoa, através de um emprego, através do bem imóvel, uma casa, um carro, um terreno, sabe? Mas em busca, essa busca narcísica incessante da segurança e do reconhecimento, entendeu? Esse que é o grande problema que as pessoas hoje, poxa, para eu ser feliz, eu preciso ter um emprego, para eu ser feliz, eu preciso ter esse tipo narcisicamente de corpo estético, para ser feliz, eu preciso alcançar esse emprego que me dá essa solução, essa garantia financeira imediata, imediatista, rápida, entendeu? Para ontem, entendeu? Para um carro, uma casa, essa coisa dos bens materiais, né? Só que, talvez, em muitos, na maioria dos casos, né, isso tudo não se realizando, não alcançando, acontece o quê? Que a gente chama das frustrações, tá? Quando isso não acontece, de alcance desse bem, que muito provável nem todos vão alcançar, aquilo que a gente fica idealizando como segurança, como felicidade, como bem-estar, como homeostase dentro de mim, existem as frustrações.
Então, a partir do momento que você não alcança isso, sabe, essa terceirização dessa felicidade ideológica que você acha, né, começar o quê? Esse choque intrapsíquico dos traumas. Começa a se traumatizar perante ao fato que você não consegue alcançar isso. Esses traumas, que vamos dizer assim, esse encharque dos nossos neurônios, toda vez que esse não da sociedade, esse alter ego da sociedade que você não consegue, através do que isso não atinge, através do que eu estou falando desses traumas, dessas frustrações, dessas mágoas, desses rancores, dessas culpas que a gente sente, dessa inferioridade, tá? E tudo isso se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, tá? E isso tudo, sabe, chega uma hora que transborda. Nossa capacidade neuronal de suportar isso, sabe, chega no limite. Daí que nós chegamos hoje ao fato que hoje nunca se viu tanto numa sociedade as pessoas tomarem tanto e tanto e tantos remédios, mas a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente sobre isso, tá? Então, essa ultrapassagem, esse esgotamento neuronal, estão levando as pessoas ao quê? As grandes patologias que eu digo, as grandes neuroses, sabe? As neuroses obsessivas, compulsivas, as conversivas, histéricas, as mistas, sabe? Como os pânicos, como as neurastenias, sabe? Como as fobias, neuroses fóbicas. Pessoas hoje glussofobia, não conseguem falar em público, não conseguem andar em lugares em multidões, as pessoas não conseguem ficar em lugares fechados, as pessoas hoje estão arrancando seus cabelos, as pessoas estão contando 3, 4, 5, batendo em madeira para poder se aliviar daquilo que está se sufocando internamente, sabe? Nunca se teve tanto hepatite tipo 2, que é hepatite da origem psíquica, os cânceres, essa coisa toda. A gente precisa começar a parar e fazer um olhar mais humano dentro de nós mesmos para saber o que está acontecendo dentro de nós. Não ficar dentro desse processo externo, sabe? Desse olhar externo e não interno. Ficar à procura de ser reconhecido e da segurança externa. Esse ser metade que as pessoas entendem. Essa coisa que falam, eu preciso da minha metade, eu preciso disso para completar a minha felicidade, eu preciso encontrar essa minha mulher, a minha outra metade, isso é uma pura mentira, no meu entender. Porque enquanto você não for um ser íntegro, integrar essas duas partes, integralização, sabe? Ser um indivíduo da individualização, sabe? Para se transformar num self interior, uma pessoa mais plena, melhor, um ser humano mais íntegro, você vai estar sempre em uma destabilidade emocional muito grande. Sempre à procura das outras metades, outra metade, que você não vai encontrar. Muito, muito provavelmente você não vai encontrar. E essa busca, né, Roberto? Essa busca pela felicidade, faz a gente não querer enxergar, ou talvez não querer lidar com o próprio sofrimento. Olha para você ver. A gente, essa busca pela felicidade, faz a gente cair nesse sofrimento profundo, né? Porque é uma sequência emocional, frustração, né? E vai por aí. E aí a gente acaba não enxergando que existe, né? As angústias, existe os medos, existe... A gente acaba não aceitando em nós, né? Então eu fico sempre fazendo um esforço muito grande para estar feliz, para transmitir, né, para as pessoas que eu estou feliz, e não enxergando em mim as próprias angústias que eu carrego. Então, essa propaganda toda que eu faço da felicidade, né, dessa busca, que na maioria das vezes é inconsciente, né, eu carrego em mim, né, uma potência de desejos que me angustiam e que eu não consigo entrar em contato com essa angústia. Por quê? Porque eu só acredito nessa visão romântica da felicidade. Então, eu não integro também em mim que existe o outro lado.
Existe uma coisa muito, isso é mais para Jung, né? Vamos dizer assim, quer dizer, dentro de nós existiam sombras, tá? E as pessoas têm um medo de fazer entrar dentro das nossas sombras. Porque entrar nas sombras, a gente vai encontrar as coisas mais sombrias que existem dentro de nós, tá? Repetindo, como as nossas mágoas, como nossas culpas, rancores, o orgulho, as rejeições, tá? A inferioridade, onde todos os complexos se unem nesse ponto nodal, sabe? Mas também dentro dessas nossas sombras, existe um manancial de uma grande sabedoria dentro de nós, sabe? Desse arquétipo pessoal, desse arquétipo coletivo que a gente nem sabe de onde vem, entendeu? Mas as pessoas têm o quê? Medo desse enfrentamento, exatamente como você falou. Fazer esse medo desse enfrentamento. Mas toda vez que você enfrenta, você resolve. Aí já é um pouquinho mais freudiano, quer dizer, através, assim, trazer o que está recalcado, abrir essas portinhas e trabalhar, identificar, interpretar, elaborar no teu racional, para elaborar adiante essa coisa toda, mudando a sua percepção, transformando tudo isso em um novo valor, sabe? E introjetando isso dentro de você. Esse é o processo. Mas as pessoas têm muito medo. Para quê? O problema não é meu, é sempre do outro. Eu não vou me enfrentar. Sempre do outro. E essa coisa do orgulho, das vaidades, da prepotência, a vaidade da presunção, a vaidade da insegurança, tá? Então, é algo assim. Tanto é que a gente está vendo hoje em dia, tá? Nas redes sociais. Você consegue enxergar alguém mostrando a sua tristeza? A gente só mostra a plasticidade da alegria, da felicidade, do poder, do ter, da dancinha, disso, daquilo, dos milhões, dos bilhões, essa coisa toda. Sabe? Mas por que essa identificação consciente daquilo, mas quando ele faz aquela identificação consciente, essa alegria, felicidade toda, o que tem dentro dele? Um ser triste, um ser inseguro, um Medroso. ser inferior. Porque, novamente, o orgulho é a vaidade da inferioridade, sabe? Por que eu preciso mostrar tão valentão, tão forte, tão briguento, tão sucesso todo? Porque, de repente, lá dentro de mim, eu tenho um ser inferior, tão grande, que eu preciso colocar aqui que eu sou forte, que eu sou bem-sucedido, que eu sou atleta, que eu tenho uma mulher linda, maravilhosa, eu tenho um homem gostoso, maravilhoso, sarado. Mas as pessoas estão sofrendo com as suas rejeições, com a sua inferioridade, com a sua soberba, com o seu orgulho. Enquanto ele não fizer esse olhar, sabe, crítico para dentro, e trazer uma a uma dessas coisas para discutir, sabe? Crítico, né? A gente trazer... tem muito medo, né, Roberto, da crítica. Muito. Por que será? Por que será, né? Porque a gente não tem hoje, talvez, recurso, a gente não quer lidar, né, com a angústia, a tristeza, o medo, o que essa crítica vai me despertar. Mas eu já me critico o dia inteiro, 24 horas por dia, né, e não percebo. Então, esse olhar mais introspectivo, né, eu acho que a gente precisa começar a desenvolver. Deixa eu falar aqui com os nossos ouvintes, que está mandando aqui os comentários. Simon mandou bom dia, Simon Rodrigues. Bom dia, Simon. Bom dia, Maurício Simon. Ribeiro de Sá fez uma pergunta aqui para a gente. Bom dia, Maurício. Você acha que as redes sociais fazem com que as pessoas queiram ser o que não são? Guarda essa pergunta aí, Roberto. A Ideal Mídia mandou ótimo. Dionísio mandou bom dia, Dionísio. E o Dionísio também mandou, não concordo com seus pensamentos. Que também, né, tá tudo certo. A gente não precisa concordar, não. Né? E isso até é bom, porque quando eu não concordo, me faz refletir. Exatamente, Luciana. Quando eu comecei aqui a falar... né, o trabalho de análise, né? Reflexão, questionamento, isso é muito bom, Dionísio, porque isso vai ter esse estímulo, né? Pode falar, Roberto. Então, tá certo, Genise, assim, a terapia é exato, né? Não é, a gente não está lá para falar que as pessoas têm que fazer ou que não têm que fazer. Tá? A gente está escutando e então, só talvez a gente vá
direcionando pelas técnicas a pessoa através da escuta dela mesma, tá? E as coisas vão se abrindo dentro delas, né? As coisas que a associação na nossa mente, no nosso inconsciente, é livre, você entendeu? Eu posso estar falando uma coisa hoje aqui, desse presente atual aqui, tá? E daqui a pouco eu estou me remetendo isso, que clica, que me leva para a minha infância, aquilo que eu estou falando hoje. Como um caso, um paciente ontem, que a gente estava conversando, da rigidez de pais, disso, daquilo outro, que ele caiu de moto dias atrás, costela, que o pulmão não conseguia repetir. Então, eu falei, poxa, a associação é livre, antes de falar dos pais rígidos, né? E falando, olha, veja, isso aqui, uma queda de moto hoje atual, ela pode te remeter a algo na tua infância, quando você tinha uma bicicleta, e ter caído de bicicleta, tá? Que é livre, né? Ela vai, ela não tem a temporal. E aquilo lá, se quebrou teu nariz ficou torto, e aquilo, sabe, te trouxe um trauma, porque os teus coleguinhas da escola começaram a fazer bullying em você por causa do seu nariz. Aí você começou a trazer informação, tá, material da tua infância, que você criou um trauma desde a sua infância por causa daquilo. Então, isso que você está falando faz muito sentido, porque talvez o que esteja falando aqui, agora, para você, não faça sentido. Mas porque também, como iniciei a conversa aqui, quer dizer, a origem da nossa conversa nunca é uma só, a origem dos nossos sofrimentos nunca é uma só, é sobredeterminados, entendeu? Não faz sentido isso, mas outras coisas podem fazer, entendeu? O Maurício Ribeiro mandou essa pergunta aqui. Você acha que as redes sociais fazem com que as pessoas queiram ser o que não são? O que você acha? Então, já falamos sobre isso no começo aqui da Nassim. Hoje que as pessoas procuram o quê? O que as pessoas mais procuram? O ser humano mais procura? Aceitação. Aceitação. Elas querem ser aceitas. Eu não vou mostrar o meu lado. Quando a gente tira uma foto, alguma coisa, sai, a gente sempre procura o melhor ângulo, melhor lado nosso, arruma seus cabelos, espera um pouquinho, vamos arrumar, vamos fazer. A gente sempre está procurando o nosso melhor ângulo, tanto externo como interno, daquilo que a gente vai falar. Antes de falar, a gente procura as melhores palavras, a gente estuda, faz, pelo menos eu faço isso, tá? Porque a gente quer ser aceito. Porque a gente não quer o quê? A crítica que está dentro das nossas sombras, né? Ser criticado. Por que eu não quero ser criticado, tá? Porque eu não quero ser rejeitado. Tá? Então, a rejeição da sociedade é uma pressão, uma delas, né? Um dos pontos aí que a gente trata, que a gente está falando, que é um dos mais, né? Que vem da neurose de abandono, que vem essa coisa toda da rejeição, que traz muita timidez, insegurança, essa coisa toda. Então, as pessoas, através da rede social, ela quer mostrar muitas vezes, é sobredeterminado, aquilo que não é. Mostrando, sabe, uma avidez, mostrando esse altruísmo, né? Dessa pessoa do bem, né? E por que esse metaverso aí que criaram se vende tanto? Nunca se viu tantas pessoas, sabe, sofrerem tanto com isso. As pessoas venderem um terreno em outro planeta, as pessoas comprarem um tênis, sabe, de uma bolsa e uma casa que não existe, essa coisa toda. Por quê? Porque esse novo ser criado externamente, sempre uma coisa numa megalomaníaca, né? E assim, a gente aprende. Está doente, eu te pergunto, sabe? Sim. Assim, a gente aprende, né, desde cedo, a fugir da rejeição, fugir do abandono. Então, a gente cria um traço muito bem reforçado e potencializado dessa fuga, né? As redes sociais, na maioria das vezes, né, que eu mostro, realmente é uma propaganda enganosa, mas muitas vezes, né, eu utilizo desse recurso para ver em mim uma pessoa que eu não sou e acreditar, né, nessa personagem, porque comigo mesmo eu não consigo ficar bem, comigo mesmo eu não consigo me sentir o que essa personagem me traz. E então é muito mais fácil, né? É muito mais fácil eu criar algo, né, para eu acreditar do que eu buscar em mim algo, né, essa melhoria. Mas a rejeição, ela é muito dolorosa. A rejeição e o abandono, ela é muito doloroso. E isso é mostrado para nós desde cedo, essa dor da rejeição. E
eu acredito, né, até na clínica, que a maioria de nós não tem recursos para lidar com isso, né, com o sofrimento. Falando de persona e falando desse abandono, né, vamos dizer assim, né, quer dizer, nós temos várias máscaras, né, da personalidade, né, quer dizer, persona é a máscara, personalidade, né? Eu estou aqui me apresentando, Roberto, persona Roberto, aqui como psicanalista, fazer uma entrevista, né? Minha atitude, minha persona é estar aqui dentro, enquadrado disso, né? É persona Roberto, uma academia, persona Roberto, e personalidade estar na academia, sabe? Persona Roberto, naquilo que eu acredito como religião, vou estar lá no meu culto, fazendo alguma coisa, então persona. Na praia, assim vai, você entendeu? São personalidades, sabe? Mas dentro de nós, gente, dentro de nós, tem que ter algo maior do que isso, sabe? Essa várias personas. E as pessoas hoje, esse narcisismo, nunca vi tanto uma sociedade tão narcísica, sabe? Na vida, sabe? Onde o eu, o nós, ele é trocado pelo eu. O egocentrismo, sabe? É trocado pelo altruísmo, sabe? As pessoas só querem esse olhar único para ela mesma. Não só da estética, o cultural, o religioso, você entendeu? Porque eu sei, mas a soberba, cultural através da soberba, o físico através da sua escolha sexual, muitas vezes também, para esse olhar só egoísta para ele, o estético, procurando talvez um outro espelho de um outro eu fora dele, como uma escolha, sabe? O religioso também, que ele é um Deus, depois de Deus é ele, sabe? Então, assim, é uma coisa muito, muito triste que a gente está vendo, tá? Então, mediante tudo isso, sabe, esse narcisismo, tá? As pessoas estão, novamente, sofrendo muito. Mas isso tudo, falando aqui, voltando, antes que eu tá? A rejeição, muitas vezes também, esse narcisismo também, muitas vezes, um pouquinho um vem antes, o outro vem um pouquinho depois, tudo isso começa, né, lá atrás, né, principalmente naquela fase. Esse é um assunto para talvez um outro programa, que é muito extenso, né? Pelos édipos, né? Pela formação da nossa educação, tá? Formação de modelos, vamos dizer assim, tá? Que hoje em dia, principalmente... Formação de modelos, principalmente nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, 70 mais 80 no Brasil, onde as mães começaram a sair para o campo de trabalho, tá? Então, houve uma lacuna aqui no ético feminino e masculino, na educação das crianças. Então, hoje, houve uma falha aqui, entendeu? Mas talvez, antigamente, assim, tinha muitos tios parentais, então tinha identificação com o masculino e feminino, um tio substituía essa falha, uma tia, uma avó, essa coisa toda. Mas hoje, com a sociedade de hoje, não fugindo muito do assunto, as crianças, as pessoas morando no apartamento, não saindo fora para brincar, para sair, os pais totalmente fora, eles ficam, vamos dizer assim, com esses mecanismos de defesa reparatórios, só dando para reparar a ausência, sabe? As coisas estão, a sociedade está ficando um pouquinho mais fragilizada, entendeu? Bem mais fragilizada. Com isso tudo, sabe, a resiliência está ficando bem baixa para aturar, para aguentar os traumas que estão se apresentando perante a eles. Não sei se eu fui muito longe. Não, foi perfeito. E, assim, hoje a gente lida com o excesso também, né? Excesso de informação, tudo é muito em excesso hoje. E eu percebo muito isso, né? Nessa própria aceleração, né? A gente está lidando com as redes sociais, a gente está no trabalho, a gente está falando com outra pessoa, é muita informação. E eu acredito que essa ausência, né? Eu ficar também passar parte do meu dia ocupado com esse mundo externo também me causa uma ausência de mim mesma. Então, existe um vazio, né? Essa falta de contato comigo, que também me traz um sofrimento. Então, esse mundo muito puxando a gente para fora, né? Ficando só no externo, também causa um sofrimento. E assim,
hoje muito mais do que lá no passado. Lá no passado não tinha tanta... A gente sempre é estimulado pelo que a gente chama de VATOP, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Bombardeado, diariamente. A gente acorda e é bombardeado, entendeu? Estímulos, né? Estímulos. Entendeu? Na sinapse e tudo mais, né? E antigamente era só a televisão e um telefone, olha lá, para comunicar. Um telefone fixo, né? Estou dizendo, né? Hoje são muitas informações que a gente recebe, muitas informações. A internet, celular, é tanta coisa dentro disso aqui, a gente fica bombardeado, né? Mantendo nossa mente, além de ocupada, pré-ocupada antecipadamente, entendeu? Então, tudo que a gente está jogando, a gente sempre jogando a gente para o futuro, e tudo aquilo que joga demasiadamente, excessivamente, porque o que nos machuca é o excesso e o pouco e o muito, o excesso e o pouco, é o gordo provisão e o magro provisão, que a gente fala, tá? Mas voltando para cá, a gente está dizendo assim que as pessoas estão excessivamente preocupadas com o futuro. E a preocupação excessiva em excesso com o futuro é o estado de ansiedade. Se você procurar hoje os trends, os tópicos mais procurados das anomalias, das questões mentais, das anomalias mentais, vamos dizer assim, sabe? A gente vai procurar que um dos tops mesmo é a ansiedade. As pessoas andam muito ansiosas, pensando no futuro. Aí volto no começo, pensando que futuro é esse, né? Como me tornar um milionário, como ter esse corpo perfeito, como eu ter esse carro, essa casa. Mas não é um processo como... Eu não estou dizendo nem se existe certo nem errado, tá? Só para deixar claro. Estou dizendo que está causando a patologia nas pessoas, o que está trazendo desconforto emocional nas pessoas, o que não está deixando as pessoas na autoestima dela. Porque, na verdade, o que a gente procura com o paciente é trazer a autoestima dela de volta, tá? Mas nem muito alta, tá? Porque a autoestima muito alta está à procura demasiada de reconhecimento, e nem muito baixa, tá? Que está procurando o quê? Segurança, tá? Então, a gente está trazendo essa normalidade. Mas as pessoas não estão assim, elas estão ansiosas. Mas aí sim, traz o que para nós, psicanalistas? Uma pessoa muito ansiosa. O que tem, geralmente, por detrás de toda ansiedade? A angústia. Sabe? E o que é angústia? A angústia, por um lado, é bom, sabe? Porque ela faz nos movimentar através da ansiedade positiva, tá? Mas o ruim disso tudo, da angústia através dessa ansiedade, essa âncora, essa fixação, se fixar dentro dela, ao invés de criar raízes para criar copas e se movimentar. Essa é a grande diferença. É isso que a gente faz um set terapêutico. Tá? Agora, o que tem, voltando, o que tem por detrás de toda a angústia? Aí lá vem, novamente, né? Demasiado estresse, que é o presente, né? O estressado no presente, né? Ou também o olhar no passado, que é a depressão. Mas é a angústia, é o rancor, são os traumas, são os medos que a gente falou bastante, sabe? São os recalques, tudo isso que está nos está provocando essa angústia que está no nosso recalcado, que está dentro das nossas sombras, a inferioridade, o abandono. Coisas que a gente não quer lidar, né? Por isso, todas essas máscaras. Todas essas personas, essas máscaras ligadas, esses complexos, né? Cada um na sua, ligados ao quê? A sua inferioridade. Todos esses complexos, né? Que complexos, na verdade, são representações de vivências que estão cheios de quantos de afeto. O que são esses quantos de afeto? Novamente, tudo isso. Mágoas, culpas, rancores, medos, inferioridade, insegurança. Então, o que a gente faz? Nós, com a técnica e com muita calma, a gente transforma todas essas representações, essas vivências, representações para nós são as vivências, que estão carregadas com esses quantos de afeto, novamente, mágoas, culpas, rancores, inferioridade, insegurança, medos, e a gente elabora uma a uma delas, sabe? Transformando tudo isso
em apenas o quê? Um traço mnésico, entendeu? Lembranças sem essa carga emocional. Fazendo com que essa pessoa ganhe de quê de volta? Ganhe energia. De quê? De onde está sendo tirada essa energia para manter essa estabilidade? Libera energia. Libera energia para ganho de volta, da autoestima e da libido. De volta. Que a gente, sem entender, né, Roberto, a gente vai desenvolvendo, né, uma dinâmica, um movimento, né, sem o entendimento do que está acontecendo com a gente vai desenvolvendo essa dinâmica, né, dessa fuga que vai causar em nós todo esse sofrimento. Né? Não lidar com isso vai causar em nós todo esse sofrimento. E muitas vezes, né, eu querendo fugir disso, eu vou me causar muito mais sofrimento do que eu lidando, eu olhando para tudo isso, que não é fácil, por isso que precisa, né, da análise, da organização, da elaboração, do entendimento, né? E tem um comentário aqui, né, do Ideal Mídia, que ele fala assim: fui casado 21 anos, estou há 8 anos separado. Até hoje não consigo postar fotos nas redes sociais com o atual. Por que isso acontece? Isso deve ser um sofrimento para ele hoje. Sim, por que isso acontece? Vamos lá. Existe uma coisa chamada luto, entendeu? Então, assim, enquanto talvez essa pessoa, se ela não quer postar a foto dessa atual mulher, ou homem, é mulher, né, no caso, né? Nesse atual relacionamento, talvez ele não esteja sentindo seguro com essa pessoa que ele está se relacionando atualmente, né? Mas por que essa insegurança que ele está tendo com essa pessoa? Sendo que talvez aqui, vou fazer uma referência, né? Ele com a outra mulher, ele postava e tudo mais, né? Talvez ele não tenha feito o luto com a pessoa passada, tá? E assim com todos os nossos relacionamentos. Não só com relacionamento. Enquanto a gente não fechar os nossos lutos de relacionamento, de trabalho, das perdas afetivas, que aqui no caso, ou das perdas, né, emocionais, perdas de entes queridos, cara, a gente vai continuar sofrendo, sabe? Porque tal história, porque está lá, esse amor para essa outra pessoa está recalcado. Mas a primeira coisa que essa atual fizer conscientemente, que bater no seu inconsciente que ele não gostava da outra, vai se chocar, vai se frustrar. Percebe? Se frustrando o quê? Conflito. Então ele precisa resolver, talvez em terapia, todos aqueles conflitos específicos que ele teve com a relação passada, para então, daí sim, começar um novo relacionamento. Tem uma frase que o meu grande mestre, professor Wilson Cerqueira, sempre fala, né? Quer dizer, remendo velho em roupa nova não se fixa. Entendeu? Trazer coisas do passado para uma coisa nova não se fixa. Remendo novo em roupa nova, sim, se fixa. Então, por isso que a gente fala para pessoas que nos procuram, poxa, que já terminou um relacionamento de X anos, tal, já pensando que um novo relacionamento ele vai resolver o passado, sem resolver as suas questões intrapsíquicas, erro seu. Erro seu. Trate isso primeiro. Resolva todas as suas questões que levou à separação. Interessa? Faz seu olhar crítico. Nunca é 100% de nada. Certo? Faça seu olhar crítico. Faça a individuação. Aí que é outra questão. Se perdoe e perdoe. Mas esse olhar crítico, primeiro, se perdoando, olhar onde foram seus erros e depois perdoando. Daí sim. Por isso que a gente fala fazer esse período de abstinência. Não abstinência sexual, não. Você pode sair, transar, fazer amor, com quem você quiser. Abstinência afetiva. É isso. Precisa ser elaborado. Precisa ser elaborado. Precisa ser organizado. E eu quero até agradecer esse comentário, porque muitos de nós, né, carregamos coisas do passado e queremos trazer para o nosso presente, né, para reviver, né, em um cenário diferente.
né? Com uma pessoa diferente, com um emprego diferente, com outro filho, né? Mas assim, e a gente está falando aqui raízes do sofrimento, e essa é uma raiz de sofrimento, né, Roberto? Porque o luto, né? Eu ter uma perda e não viver essa perda, não entender essa perda, não elaborar essa perda, vai me cair numa zona de repetição. Né? Porque eu preciso entender isso. É natural a gente fazer esse processo, as fases do luto, principalmente na perda afetiva. Aí na perda afetiva é um pouquinho diferente, como a gente trata, quando a gente lida, muito mais pela individuação, do entendimento, do perdão, do que as outras perdas, perda de trabalho, perda afetiva, no caso assim de namoro, casamento, tal. A gente sempre faz esse jogo da balança, entendeu? Me fala os bons, depois me fala os ruins. Me faz o ruim, me faz o bom, me faz essa balança para ver o que está mais penso aqui ali. Mas voltando desde o começo, né? As idealizações são os mecanismos de defesa compensatório. Para a gente nos manter, sabe, em estado de homeostase, não sofrer, a gente idealiza. Idealiza aquela pessoa que se foi, idealiza aquele emprego que a gente perdeu, idealiza aquela pessoa que nos deixou, mas sempre idealizando, poxa, numa próxima, vou idealizar, assim, poxa, eu vou... Sabe? Aquele amor foi o amor perfeito, aquela pessoa que se foi o amor perfeito, aquele trabalho foi perfeito, sempre procurando uma semelhança naquele próximo. E sendo que eu não quero enxergar as coisas negativas que aquele amor perfeito que ele me deixou, aquele ente querido que morreu, ou aquele trabalho que me dispensou. Tem que fazer essa regra aqui, sim. Senão, não funciona. As idealizações e as negações são, sabe, terríveis. Eu me nego a entender, me nego a enxergar, sabe? Mas tudo isso é compensatório para ficar bem comigo mesmo, emocionalmente. Percebe? Tem um comentário aqui do Dionísio que eu acho que vem bem a calhar, né, no que a gente está falando. Ele fala assim, mas a vida é maravilhosa e devemos ter sempre o pensamento positivo. É um mantra, né? Óbvio, pensamento positivo é algo assim, é que eu posso dizer isso, óbvio, vamos positivar sempre, óbvio, né? Mas o importante é isso, né? Como eu falei, né? Pessoas em estado emocional equilibrado, que consegue isso, sabe? Que consegue ter esse equilíbrio, são pessoas não propensas a atingir esse trauma, esse limite do trauma, tá? Então, pessoas que estão já mais carregadas, mais propensas ao trauma, são pessoas com muito mais, sabe, mais quantos de afeto da sua vivência, tá? Então, é que nem, esse exemplo também sempre falo, que nem os lutadores de MMA, né? Eles treinam tomando soco na cara para aumentar a resiliência do soco, para entrar na competição e não no primeiro soco ele cair. Porque se eu entro naquele ringue, eu que não sou preparado para aquilo, primeiro soco eu posso até morrer, você entendeu? Então, a gente também tem que nos preparar para as questões da vida, né? Para ser um pouquinho mais resiliente, para fazer nossos neurônios aguentar mais os traumas. Que nem sempre, né? São boas. Que nem sempre são boas, né? Aos meus olhos, nem sempre. Né? O pensamento positivo, ele é muito bom, maravilhoso, o pensamento positivo. Mas eu também estou lidando com aquilo que me incomoda. Estou tentando enxergar o que me incomoda, porque também eu criar, né, uma ilusão positiva, não enxergando o meu alicerce, a minha base, talvez eu esteja criando mais uma máscara. Exatamente, Luciana. O excesso de positivismo também, do sorriso de positivismo também entra. É uma coisa que eu estou fazendo um excesso, é uma formação reativa também, de novo, voltamos para o mecanismo de defesa, que é uma formação reativa. Tudo em excesso, tudo em falta, excesso, me mostra alguma coisa, sabe? Porque estou sempre em excesso. Voltamos para as redes sociais. Cara que não sai, acorda de manhã, estou feliz, estou alegre, é o meu carro, meu pá. Eu estou feliz, eu estou demonstrando o quê, na verdade? Que, na verdade, tem um ser muito inferior, muito triste dentro de mim. Então, nessa minha formação reativa de esconder, de empurrar essa minha felicidade, eu coloco o que na frente? Essa suposta felicidade. É uma formação reativa.
Talvez tenha um ser muito triste, muito inseguro dentro dessa pessoa que fica incessantemente mostrando eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Mas, cara, tem um ser muito triste, um ser sozinho, um ser inferior, um ser infeliz, um ser que possivelmente teve realizações profissionais e monetárias muito, muito boas, muito positivas, mas continua sendo infeliz. Continua faltando uma coisa. O que será isso? Aí sim, através da terapia, a gente vai lá buscar, sabe? Talvez não seja nesse presente, seja no passado, seja um recalque lá atrás, se recalcou alguma coisa com 3 anos de idade, 4 anos de idade, sabe? Talvez pelos pais agressivos, mães agressivas, talvez pela falta de alguma coisa, uma falta de maternidade da tua mãe, talvez, o Jung fala muito das imagos, daquilo que você cria conscientemente e inconscientemente, mas não é, que não é uma verdade, que minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, quando nasce um outro irmãozinho, que a mãe começa a dar atenção e mais carinho para o outro, necessariamente, óbvio que isso é fato, mas ele começa a criar, e a partir disso começa a criar o quê? Os ramens. O que são ramens? São registros automáticos de memória emocional negativa. Minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, portanto, é culpa minha, porque eles não gostam, afastamento é culpa minha, eu fiz alguma coisa que eles não gostam, então, portanto, eu sou incapaz, sou infeliz e tal. E esses registros, se não tratados, podem se inscrever até a vida adulta, se tornando uma pessoa abandônica, sabe? Insegura, introvertida, tantas coisas, agressiva. Aí vai. É o que a gente está vendo muito, né? Ciumenta. Ciumenta, estamos vendo muito também, possessiva. Possessiva. Aí vai. Aí começa. Aí sim, aí começa, se não tratar. A gente está enxergando, né, Roberto, através também da nossa fala e através do que está sendo expressado no mundo hoje, né, muitos sofrimentos. Muitos. Novamente, nunca se viu, aí assim, o que eu ia falar, nunca se viu tanto nessa sociedade consultórios de psiquiatras lotados, sem horários, que as pessoas querem ir nos fatos, elas querem ir no final, nos fatos, não na origem. Você entendeu? Porque é muito trabalhoso ir na origem, ir na terapia, conversar, falar, entender. Não é muito mais fácil ir lá no psiquiatra, eu não consigo dormir, ansiolítico, eu estou depressivo, antidepressivo, eu estou isso, poxa, eu estou com déficit TDAH, remédio para déficit de atenção, poxa. É o imediatismo. Mas e a origem disso? Também é uma raiz de sofrimento. E a raiz, exatamente. É uma raiz de sofrimento, né? Entender que existe um tempo de construção. Eu não entender, eu querer para hoje, né? Eu querer tudo para agora. E a gente está vendo muito isso, né? Principalmente nos adolescentes. Muito para hoje, para ontem. E é uma raiz de sofrimento, né? Não entender que existe um espaço-tempo ali, uma construção de algo, né? Que eu almejo. Não querer passar por esse período, né? Que muitas vezes eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. Existe um tempo de esforço, talvez, para esse ideal ser alcançado. Eu não quero esse esforço. O esforço também virou uma espécie de sofrimento. É assim, Luciana, para chegar a uma pessoa no estado de depressão, aguda é algo um pouco mais nunca nada é fácil, né? Mas é muito mais entendido, facilmente a gente entender, novamente, uma perda de um ente, a perda do emprego, ente querido, né? Perda do emprego, qualquer tipo de perda pode te levar a uma depressão aguda, tá? Mas também tem a questão de, se você não tratar essa depressão aguda, ela possivelmente, para se tornar uma 30% de chance de se tornar uma depressão crônica. E se continuar não tratando, 70% mais fácil, e a coisa fica mais, sabe, cronicamente muito mais difícil de tirar essa pessoa dessa depressão. Mas a velocidade, as pessoas não entendem que para chegar nisso, houve um processo, talvez de vida, para chegar nisso. Mas eles querem a solução imediata.
Vou no psiquiatra, abro a boca, tomo um remédio, óbvio que alivia, sabe? Alivia esse sentimento de mágoa, de culpa, de tristeza, de depressão. Mas esse remédio tem um tempo, passa. Primeira frustração de novo, volta, pode voltar escaladamente maior, sabe? Enquanto a gente não for na origem, na raiz do sofrimento, entendeu? E para isso, precisa de determinação. Por isso que toda vez que chega um novo paciente para mim, eu falo assim, parabéns, parabéns. Porque o primeiro passo é o mais difícil. O primeiro passo para procurar e falar assim, eu preciso de ajuda, esse é o mais difícil. Porque a partir desse trampolim aqui, a partir desse muro, as coisas se tornam muito mais suaves, muito mais fáceis. Precisa acreditar. E outra coisa, precisa abrir o campo transferencial, o rapport, junto com o terapeuta, acreditar nele, confiar nele, para que as questões fluam melhor. Porque negar, atuar, quer dizer, mentir para ele, ou se eu falar isso, que ele vai pensar de mim, isso, aquilo, outro, não vai adiantar nada, entendeu? Mas a velocidade que as pessoas estão hoje, que as gerações estão hoje, é realmente muito grande, dentro desse processo da ansiedade, do querer, do ser, de ter para ser feliz, ter para obter a felicidade, do ter, e não ser, não olhar do ser. Ser e ter são bem distintos. E é o que a gente não está conseguindo diferenciar, né? Nessa onda de comparação, né? A grama do vizinho é mais verde que a minha, e nesse estímulo que eu me dou, né? E que é algo que você, né, falou aqui várias vezes, né? Nesse complexo de inferioridade, né? Sempre estar me comparando com o outro e sempre o outro melhor do que eu. Né? É uma falta de visão sobre si mesmo, né? Ao meu ver. Por quê? Porque eu estou querendo ter o que o outro tem, estou me comparando e me jogando lá embaixo. Né? Então, isso está causando muito sofrimento. Inclusive, assim, eu estava lendo, né, até uma matéria, e sofrimentos a nível suicídio. Né, de não se sentir capaz, né, e se colocar em um lugarzinho de que nunca vou conseguir. Né? Então, essa comparação com o outro traz também um sofrimento muito grande. Vive se comparando. Aí, novamente, as redes sociais, né? Vive se comparando. As pessoas não postam para ela, postam para os outros enxergarem. Porque se tivesse se ninguém assistindo, então, supostamente ele não ia postar, porque não tem ninguém assistindo. Não tem o processo de se comparar, entendeu? Então, essa perda que está acontecendo da serotonina, entendeu? Essa perda do humor, essa perda do sono, da libido, de excesso da ansiedade, esse aumento do ritmo cardíaco, entendeu? Faz com que as pessoas procurem o quê? Procurem, lógico, novamente, sabe, os psiquiatras para tomar, né, para fazer com que, novamente, esses neurotransmissores voltem a funcionar, que as sinapses voltem a ter essa cognitiva melhor. E também não estou falando mal de maneira nenhuma aqui, de psiquiatra nenhum, pelo amor de Deus, não é isso, não. E tem pacientes que eu preciso aconselhar em trabalho em paralelo com o psiquiatra, porque senão a sinapse dele não funciona, se ele não tem a cognitiva do entender, do sentir, da linguagem do pensamento, da perlaboração, da elaboração, da memória, se não tiver isso, ele eu não vou conseguir alcançar e chegar no êxito que eu quero ter na terapia, tá? Daquela minha programação. Tudo isso é válido, óbvio que é válido, tá? Mas as pessoas não sabem nem que é um terapeuta, qual que é o trabalho que a gente faz, e quer tomar os seus remédios. Obviamente que isso tudo também pode, como você falou, esses casos extremos que estão acontecendo, sabe? Chegando ao limite máximo do suicídio. Tá? Estamos em números alarmantes no suicídio. E parece números aqui que é um tabu falar sobre isso, mas é importante, né? Quer dizer, o ano passado chegaram a ter números de 1.200.000 pessoas se suicidaram no Brasil. É números alarmantes, caso algum erro, tá? Por favor. Tá? É muito grande, é muito grande. Tá? Então, precisamos acender essa luz do alerta. Desde os pais, né? Os tutores, ou os cuidadores, né? Que estão responsáveis pelos menores, né? Vamos dizer assim, e até nós, os adultos, assim, em si, temos que fazer um olhar mais crítico dentro de nós, né?
Por que essa sensação de ansiedade, de insegurança, de angústia, desse nó dentro de mim constante que não se dissolve? Por que essa tristeza? Por que essa coisa que nada dá certo comigo, sabe? Porque esse medo, né? Porque esse medo, esse Essa desespero. sensação de fracasso constante, sabe? Potência total. Porque, assim, né, o que leva, né, a gente cair em sofrimento é a sensação de que não sirvo para nada, né? Também impotência total, a gente, né? E é uma coisa que a gente observa bastante, as pessoas se sentindo cada vez mais impotentes. E sabe, uma coisa muito importante também é perder os medos, entendeu? As pessoas, tá? Todos nós, dentro de nós, temos nossas tendências primitivas, né? E muitas dessas coisas, todas que a gente está falando, está no nosso consciente, que quer chegar ao nosso consciente, e como o nosso aparelho psíquico é muito inteligente, ele condensa e deforma, para não chegar uma informação que possa chocar o nosso consciente, né? Falando palavras mais assim, nós temos nossas próprias clivagens, nossos desejos versus nossas censuras, nossos desejos versus nossa realidade. Então, muitos dos nossos desejos que estão dentro das nossas tendências primitivas, querem chegar, são barradas e censuradas e bloqueadas. Por quê? Pelo nosso senso rígido moral, da nossa educação, que isso não pode, que isso não dá, moralmente isso pode chegar, pode me chocar, desculpa, ou a sociedade, isso chegar na sociedade, essa informação que eu sou isso, que eu sinto isso, das funções que eu falei, sabe? São várias. Pode também, o que podem falar de mim. Então, essas defesas que nós fazemos são contra aquelas clivagens, né? Ou do ego, ou do objeto, né? Mediante esse encontro, desse choque que a gente pode sentir daquilo que nós temos dentro de nós, como valores morais e de personalidade. Então, esse olhar que a gente tem que fazer muito mesmo também dentro do centro terapêutico, fazendo com que a pessoa desinvista disso um pouquinho e flexibilize, em primeiro lugar também, flexibilizar toda essa questão que está se chocando dentro dela, tá? Fazendo com que ela entender que somos seres humanos normais, que podemos ter nossas vontades, nossos desejos, ou que do outro lado da personalidade da sociedade também, mesmo que eu queira fazer isso, pode não levar a nada também, isso não ser nada, quer dizer, a flexibilização é tudo, é um começo, isso aí tudo. É isso aí, Roberto. Conversamos aqui, estamos aqui na reta final aqui do programa, né? 2 minutinhos aqui, final. E muito bom falar com você, muito bom escutá-lo, né? Você se expressa assim de uma forma muito clara e ajuda muito, né, na elaboração do aprendizado, da informação. Muito bom mesmo. Você tem redes sociais, você atende como psicanalista clínico, você também tem um podcast. Sim. Se você quiser falar um pouquinho aí sobre, né, os seus projetos, fica à vontade. Vamos lá. Então, eu sou psicanalista, como todos sabem aqui, e sou fundador do Instituto Suavemente. Instituto Suavemente, tá? Estamos em todas as plataformas, todas elas possíveis, né? E é uma plataforma que foi criada, né, principalmente para atender, assim, as pessoas dentro das empresas, os funcionários dentro das empresas, mas não só eles, né? Porque qualquer pessoa física fora dela também atendemos, né? É uma plataforma hoje com mais de 40 pessoas, entre psicólogos e psicanalistas, altamente qualificados, tá? E dentro do qualificados que eu digo academicamente falando, e também em horas de atendimento, porque o que a gente faz é uma grande responsabilidade perante as pessoas, né? Então, o que a gente quer mostrar para os empresários, executivos dentro da empresa, que com essa perda de energia que as pessoas hoje em dia estão tendo, tá? E com a terapia, a gente faz o quê? Um ganho de energia. E com esse ganho de energia, ela tem o quê? De volta o quê? A energia da autoestima. E com o aumento da autoestima, ele consegue o quê? O aumento da tão procurada produtividade. Mas a produtividade não só no trabalho, a produtividade na família e principalmente na sociedade, deixando que as pessoas fiquem deslocando as suas angústias,
as suas mágoas, as suas culpas em terceiros, sabe? Na sociedade, ou dentro de casa, no seu relacionamento, ou no trabalho, não produzindo, sabe? E, logicamente, dentro do Instituto Sábio Mendes também fazemos palestras, fazemos treinamentos, sabe? É uma coisa bem bacana. Lembrando que, em cima disso tudo, tem algo muito nobre, que é o Fundo Social, onde qualquer e toda verba que entrar no Instituto Sábio Mendes, um percentual será dedicado para as pessoas que não podem pagar a terapia. Luciana, Salvador, muito obrigado novamente pelo convite. Eu que agradeço. Muito honrado. Muito obrigada. Falamos aqui hoje, né, com Roberto Lucena, psicanalista, formado em Direito, empresário, né? Eu quero te convidar aqui, né, para o próximo programa de sábado, das 10 às 11 da manhã, Café com Autoconhecimento, para estar aqui junto com a gente. E agradecer, né, quem compartilhou, quem comentou os comentários, quem esteve pelo DAIO, através do DAIO 87,9, agradecer, né? Foi muito bom estar com você aqui, Roberto, que possa vir outras vezes, né? Tem muito conteúdo e eu acredito que muita informação para passar para os nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Não esquecendo de agradecer, onde tudo começou, o Centro de Formação Psicanálise Clínica Wilson Cerqueira, Márcia Lima, são meus mestres, e Jorge von Zuben também, e que realmente são pessoas fantásticas, magníficas e com alto conhecimento, assim, acima de uma média. Muito obrigado novamente, Luciana, Salvador. Sucesso ao seu programa. Obrigado a todos os ouvintes e todos aqueles que assistiram através das plataformas do YouTube ou do Facebook Meta. Isso aí. Quem quiser compartilhar, a gente, né, transmitir essa informação aí para quem gostaria, para os amigos, fiquem à vontade. Estamos ficando por aqui, programa Café com Autoconhecimento volta no próximo sábado. Um ótimo final de semana a todos, beijo no coração, fiquem com Deus. Amém.